Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalme esse pranto, a culpa que dói, eleve o semblante e se reconstrói. Trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa, a boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça
Muito bem, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nós vamos dando início, então, com a leitura do livro Coragem, de Chico, que vai fazer a leitura da página, neste exato momento, é uma página de André Luiz, uma página lindíssima, é a nossa amiga Olívia. Em seguida, o Carlos Assis vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que vê a vossa mão direita. E ele vai ler o item 9, o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafos. Então, Olívia, já passo para você, então, minha amiga. Bem-vinda. Boa noite. Está escutando? Boa noite. Estamos. Nesse exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio, na circunstância mais favorável para fazer o bem, de coração ligado a criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se, com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se, do ponto mais importante para dar o testemunho de sua aplicação em fraternidade, de reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos para os outros, de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder, de ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno, de não esmorecer com a dificuldade a fim de merecer o benefício, de sorrir e abençoar para receber simpatia e cooperação. E por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para a frente, e quem caminha para a frente com o bem de todos encontrará sempre o melhor. É a primeira reflexão que eu fiz quando eu li esse texto. Me lembrei logo de Mateus, no item 23, que Jesus fala sobre a hipocrisia dos mestres da lei dos fariseus. Ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, e aí vai criticando quem conhecia a lei, né? Então, eu até anotei aqui resumidamente, eles valorizavam mais as oferendas, se preocupavam com as aparências, eles gostavam de receber os papéis, eles, na verdade, eles estavam encastelados na intolerância e eles eram os donos, porque eles conheciam as leis. E a primeira reflexão foi que nós conhecemos, pelo menos nós conhecemos a lei. Eu estudo, eu leio, assisto palestra, todo dia dentro eu estou com vocês. Durante o dia a gente lê, há anos eu conheço o Evangelho, que é o convite à mudança. E aí outra reflexão, e o que eu estou fazendo com todo esse conhecimento? Aqui está assim, de coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se. Gente, eu me questiono sobre isso. Eu estou num grupo onde eu me sinto assim muito próxima de todos vocês. É um grupo que eu me sinto apoiada e mesmo assim, por que será que é difícil às vezes a mudança? Porque todo dia a gente fala as mesmas coisas e se bobear. No outro dia eu ainda me pego, nossa, não devia ter pensado isso. Nossa, por que eu primeiro pensei isso? Não devia ter pensado assim, né? Por que será? E aí a outra reflexão. O que eu tenho que falar só em mim, vocês não. Quais são os sentimentos que eu tenho que ainda desenvolver com todo o conhecimento que eu tenho? Não é só o raciocínio lógico, não é só a cognição, não é só o saber. Quais sentimentos? Como eu posso perceber em mim quando eu falo? O que eu impacto o meu próximo? Como as minhas atitudes, os meus olhares vão impactar o outro. E não só me preocupar com o conhecimento, só com tantas palavras lindas que nós lemos todos os dias e que eu sei exatamente o que significam, né? Como mudar, como a transformar, como eu posso mudar assim, princípios antigos para os princípios novos, olhares antigos para olhares novos.
sentimentos antigos para sentimentos novos. Então, essa página, quando ele fala assim, por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir. E trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve caminha para frente. E quem caminha para frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. Então, eu acho que essa é a reflexão sobre a transformação, tão difícil. Eu acho quase impossível se não estudar, não estiver com vocês, ou no grupo, né? Porque um vai apoiando o outro. Foi assim o que as minhas reflexões desde ontem, estou pensando ainda. E conto com as duas de vocês, tenho certeza. Era bom. isso. Muito bom, Olívia. Obrigada pela tua leitura, pelo teu comentário. Tem um pouco a ver com a música que eu coloquei, né? Senhor, né? O que o Senhor quer de nós, né? O que a gente faz? A gente está estudando. Mas é verdade. Não é? Está aqui estudando. Em grupo é muito mais fácil nós nos transformarmos. Sim. De forma solitária, eu acho assim quase impossível. Quer dizer, mas é uma coisa pessoal, pode ser eu não consigo, eu acho que eu não conseguiria, né? E eu me sinto muito apoiado pelo grupo, mesmo eu me sinto muito próxima de todos vocês. É muito importante, muito importante. Obrigada, Olívia. A gente vai abrir para os comentários, a gente tem tempo, eu não estou vendo nenhuma mãozinha, não sei se eu estou com problema de vista. Apareceu aqui uma. Norminha, bem-vinda, amiga. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A Olívia estava falando, e muito bem colocado, essa questão da mudança, né? Por que a gente sabe o que faz correto? Porque, na verdade, eu estava pensando isso com a Ana hoje, é uma briga interior entre o bem e o mal enorme, que nós somos sombra e luz, isso é fato, né? E é uma briga constante, porque eu até falei para a Ana assim, Ana, eu fiz uma determinada coisa e depois eu fiquei pensando assim, caramba, a ficha, sabe, a consciência chamou na hora. E é nesse momento que a gente tem que mudar. É ouvir a voz da consciência. Porque quando ela, às vezes a gente, não foi nada, não. Não, foi sim. Se ela está te apontando, se o sininho está tocando, foi. E esse é o momento da gente olhar para si, se reconhecer falho e se corrigir. Isso é o que eu acho. Isso é o que eu fiz. Doeu, mas eu fiz. É difícil, mas a gente já sabe reconhecer, né, amiga? A gente já tem estudo para isso, né? Sim, sabemos sim. Sabemos. Obrigada, querida. Fernando, meu amigo, boa noite. Boa noite. Já que as psicólogas aí se manifestaram, eu não tenho muita formação nessa área, mas filosoficamente, que é uma corrente mais familiar para mim, a gente nota que o ego ele é muito solerte, ele é muito esperto. Então, até a tal da reforma íntima, ela pode ser mascarada pelo ego, né? Então, assim, para a gente evitar um pessimismo em relação a nós mesmos, me parece que a gente só tem como avaliar o quanto melhorou de verdade depois da desencarnação. E que a gente vai ter frustrações, percepção de oportunidades perdidas, de tempo perdido, porque até o doutor Bezerra constatou isso, né, em relatos e de livros que ele fez depois. Então, assim, eu acho que a gente só tem um parâmetro hoje. Se a gente, né, claro que a gente instintivamente ainda reage, somos reativos, é uma coisa antiga. Mas se a gente está planejando prejudicar alguém, né, isso já está ultrapassado. Se a gente não percebe que está calculando para tirar alguma coisa de alguém indevidamente, ou até mesmo que juridicamente com direitos, mas se a gente já se dispõe a abrir mão de alguma coisa. Então, assim, eu acho que a gente precisa temperar um pouco, porque saber ao certo é só depois da morte. Então, assim, Fernando, eu acho que é por aí. Né? Bom, Fernando, Freud dá uma pista. Freud disse que nós podemos nos defender de um ataque, nós podemos nos defender de uma crítica, mas nós somos indefesos frente ao elogio. Toda crítica ou todo ataque, geralmente, diz de onde nós devemos nos corrigir, porque todas as coisas lá de fora que vêm e nos machucam, até aqui dentro o negócio já está aqui, entendeu? Então, mais ou menos, por isso nós precisamos do outro sempre, grupo, claro. Outro, seja a nossa família, nossas vizinhanças, né? A transformação é se perceber
e através do hoje a gente se percebe também. Mas a Por isso, Sofia é a mãe por da isso que eu acho que o psicologia, foco deve ser se a gente certeza. está planejando em fazer mal a alguém. Eu não planejo fazer mal a ninguém. Cruz E vamos credo, não, hein? tocando, né? Não Porque mais. saber Não ao mais. certo Já não tem fizemos. jeito. Eu vou passar para o Mário, que estava com a mãozinha Não levantada mais, é aqui. Tem um verdade. minutinho, Mário. Pode não. Não, tudo bem. Eu não tenho formação psicológica também, psicologia, nada disso não. Mas, normalmente, acho que essas tendências que nós temos são alguns reflexos condicionados, né? A ciência chama de reflexos condicionados. São anos e anos fazendo as mesmas coisas, com as mesmas reações. Então, conforme nós melhoramos alguma coisa, conforme nós vislumbramos uma tendência ao arrependimento, você começa a querer reparar, você começa a querer não fazer as coisas. Você ainda tem os ímpetos, mas aí são inputs, né? São coisas que te provocam, né? E você aí fica meio assim, e você ainda se vê fazendo algumas vezes, reagindo sem raciocinar, mas com o tempo você consegue. Agora, quanto a fazer ou não fazer, eu acho que é o seguinte, o negócio é o evangelho mesmo, é o trabalho. Como eu disse nosso querido apóstolo, o seguinte, o amor cobre a multidão de pecados, porque ele falou, olha, se você tem uma situação muito difícil dentro de você, tenta fazer as coisas que você pode fazer, tenta fazer o crédito, e com esse crédito que você está fazendo, com esse bem que você está fazendo, onde você consegue ter uma condição melhor, aquilo ali vai diluindo, vai aparando as arestas daquilo que você tem de pior, para você conseguir. Agora, o grande tchan mesmo é o evangelho, né? Leia, instrua-se, tente amar as pessoas, tente sorrir, como diz o André Luiz, e vai vivendo e vai pensando. Agora, quanto a avaliar, eu vou ser obrigado a dizer que hoje eu vejo que eu não faria coisas que eu fiz antigamente na minha vida, nessa própria encarnação. Então, eu acho que eu já tenho conseguido algumas coisas avaliar que eu não estava correto, que meu comportamento não era o ideal. E eu hoje alguns deles eu não repito. Isso é uma realidade. Eu acho que eu vou tentar não morrer antes, correr para poder descobrir isso aí. Eu acho que eu já estou conseguindo alguma coisinha, não muito, tá, Fernanda? Alguma coisinha só, não é muito, não. Pode ficar tranquilo. É isso aí. Alex, a gente estourou o tempo. Você quer falar rapidinho ou quer deixar para o final, meu amigo? Eu errei, apertei o botão errado. Tá bom. Um beijo. Vou passar de volta. Tipo obsessor, sabe? Tipo obsessor. Tá bom, sem problema. Vou passar para a Olivia, então, de volta, para ela poder fazer nossa prece inicial, amiga. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de podermos escutar, refletir, elaborar, e que tenhamos, Senhor, facilidade de entendimento, que guardemos tudo que nós vamos elaborar para que possamos colocar em prática. Graças a Deus. É isso aí. Me veio à cabeça agora a questão da inteligência, né? Nessa passagem do mundo animal para o hominal, né? O animal é inteligente, né? Mas é aquela inteligência instintiva, né? Quando a gente passa para o hominal, é a inteligência racional. E às vezes a gente fica no meio ali, né? Age por instinto, age com a razão. Ainda estamos numa fase intermediária. É bem interessante essa Mas eu acho que é o que o Fernando também falou. A gente também, por economia emocional, a gente muitas vezes acaba querendo só ver o que nos interessa e enganando, sim, que claro. bem o Fernando falou. Exatamente. Com certeza. Obrigada, inteligência daquele jeito, né? Carlos, meu querido, passo para você então. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que queremos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerrada nesses dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, sereis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não vereis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última reencarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo.
Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Daí porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para com que encontreis, ao sair de vosso involuntário terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesse saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Bom, o tema é bastante conhecido, fala sobre a caridade material e a caridade moral. Nós poderíamos dizer aquele preceito: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós estaremos fazendo a caridade se seguíssemos esse mandamento, né? A caridade material, podemos dizer, é aquela caridade feita através da doação do pão, da roupa, né, do remédio, do dinheiro, uma caridade do ter. Eu tenho, posso e dou, né? Uma caridade já bastante conhecida por todos. A caridade moral já não precisa de nada material, é a caridade do ser, né? É uma caridade, apesar de não precisar de dinheiro, não precisar de nada, é uma caridade mais difícil, às vezes, de ser feita do que a material, né? Mas também pode ser feita de algumas formas, como através de pensamentos, através de ações ou através de palavras, né? Podemos fazer aí a caridade através do pensamento de que forma? Orando pelos irmãos necessitados, que estejam passando por momentos difíceis ou que estejam com problemas de saúde, né? Isso seria uma caridade através de pensamento. Podemos também fazer essa caridade moral através de ações. Visitarmos os doentes nos hospitais, crianças, os idosos, ligarmos para a pessoa no dia do aniversário. Quem tem muitos amigos e receber vários telefonemas é indiferente. Mas para aquele que não tem, recebe de repente um único telefonema de alguém que lembrou, lhe dando parabéns, né? Então, e também teremos a caridade através da palavra. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem até família, mas não pode falar, porque se falar vai ser julgado, vão apontar o dedo contra ela, e ela quer falar, ela precisa simplesmente de ser acolhida, recebida, falando, colocando ali os seus problemas. Aquilo já lhe traz uma melhora. Nós temos aí o CVV, que salva milhares de vidas só através de ouvir, né? Então, você ouvir a pessoa recebendo, acolhendo, né? Lógico que pode, ao final, dar uma boa palavra, um bom conselho, alguns exemplos. Esse seria aqui a questão da caridade material e da caridade moral. Bom, agora, o que acontece quando nós praticamos essa caridade material e essa caridade moral? Qual é o final disso? E aí nós temos dois médicos, né, que eu trago para nós refletirmos. Dr. Bezerra de Menezes, que foi um homem que praticou a caridade de mão larga, né? Atendendo como médico, atendendo como espírita, fazendo a caridade a todos, das mais formas diversas. E doutor André Luiz, que também era um médico, mas não conseguiu dessa maneira. Aí eu vou pedir para botar o videozinho do doutor André Luiz. Agora? Agora. Nós vemos aí André Luiz. Tentando, espera aí. Por favor.
Sim, a senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro, melhorou. Eu morri, né? Fiquei boazinha. Tô aqui esperando o antenor. Ai, ela é cheia de doenças. Isso Faz tempo, não é? Só tem 2 arquivos. como assim? O registro de 2 pessoas. Só 2? Você procurou meu nome correto? André Luiz. Não há erros aqui, senhor. Agora é só esperar que as imagens vão aparecer. Com licença. Bom, e aí nós vemos uma única pessoa, né, orando por Dr. André Luiz, quem ele atendia no final, porque sua secretária insistia e com aquela boa vontade que ele demonstrou ali. Do outro lado, nós temos Dr. Bezerra de Menezes, que é recebido por Celina, a mando da Mãe Maria. A mãe manda, vá receber Bezerra, diga que ele já está na pátria. Bezerra é recebido por Celina, por vários conhecidos, por vários familiares, e Bezerra escuta um murmúrio muito grande, muita falação, e pergunta a Celina o que é. Celina leva Bezerra até a sacada e ele vê milhões de pessoas. Ele pergunta quem são essas pessoas, eu não conheço. E Celina diz, esses são aqueles que você atendeu no seu consultório como no centro espírita. São aqueles a quem você fez a caridade, a quem você ajudou. Aí fica uma reflexão para nós. Como nós queremos ser recebidos? Como o doutor André Luiz ou como Bezerra de Menezes? Eu encerro aqui, deixando esse pensamento para vocês. Muito bom, Carlos. Muito boa reflexão sobre o tema. Bom exemplo que você trouxe com esse vídeo. E também depois a gente tem um outro videozinho, né, que você compartilhou comigo sobre o Bezerra. Se você tiver como colocar aí no chat para o pessoal, para o pessoal ver em casa depois, porque o nosso tempo é curto, seria interessante. Muito bom, meu amigo. Obrigada. Roberto já levantou a mãozinha aqui. Bem-vindo, Roberto. Boa noite, pessoal. O Mário, né, na colocação dele sobre a página inicial que a Olívia comentou, ele falou, nós temos enraizado, né, em nós aquela forma de pensar, aquela forma de sentir, né? Porque a Olívia também tinha colocado exatamente isso, que ela conhece o Evangelho, ela já estudou o Evangelho, mas ela não consegue, muitas vezes, sentir como gostaria de sentir. E depois, no final, o André Luiz até nos fala que a forma de facilitar isso é o trabalho no bem. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental é nós percebermos que os mentores, os espíritos orientadores, procuram fazer com que a gente tenha aqui na Terra, para poder aproveitar a encarnação melhor, a visão, o ponto de vista espiritual. É exatamente esse estudo que o Carlos fez, né? Ou seja, como que nós vamos querer ser recebidos? Então, mas isso, se nós deixarmos para pensar nisso
depois de desencarnados, já é tarde. Então, é importante que a gente tenha feito essa página do André Luiz, em que ele fala, não, nós temos que aprender, muitas vezes, a perder, é melhor perder para ganhar do que ganhar para perder. É exatamente o aspecto espiritual, é exatamente o aspecto da visão do corpo físico, aquela visão das nossas emoções ainda que trazemos, né, da nossa jornada inicial, e aquilo que nós queremos chegar. Então, quando nós estamos aqui na Terra e soubermos colocar nos nossos corações, essa visão, esse referencial dos valores do espírito, eu acho que será muito bom para todos nós. Está sem som, Adriana. Sem som. Muito obrigada, Roberto, pelo teu comentário, pelas tuas reflexões. E passo a palavra para o Mário agora e depois para o Evaldo. Vamos lá, Mário. Rapidinho. Não, eu tenho certeza de que eu não vou ser recebido nem como o senhor André Luiz, nem como o doutor Bezerra. Vai ser difícil para mim, não vai ser mole, não. Mas, independente disso, eu vou ficar com o Emmanuel, né? Porque Emmanuel foi o senador que participou do inquérito lá, da interrogatório de Pilatos por Jesus. Hoje ele é o Emmanuel, então eu tenho alguma chance ainda de ser uma coisa melhor mais à frente. Então, estou com essa esperança, estou querendo fazer essa visão espiritual de que eu não vou chegar ao Emmanuel, mas vou tentar chegar pelo menos em alguém melhorzinho. Mas eu estou com esperança. Caminhando. Atrás de você. Vamos lá, Evaldo. Kardec pergunta aos benfeitores qual o limite da ação do bem que nos cabe. Os benfeitores respondem que é o limite das nossas forças. Então, a oportunidade de fazer o bem, e tem páginas no Evangelho que diz que mesmo o bem ostensivo, né, aquele que a gente alardeia, não deixa de ter seus méritos. Evidentemente, para nós que já temos um conhecimento que a doutrina nos favorece, nós temos que aproveitar toda oportunidade que nos for possível para fazer o bem. Todas. E Meimei diz numa página que regar uma planta, alimentar um animal é um ato de amor e é contado como caridade. E ela também alerta que as grandes obras são dignas dos falsos profetas. Então, não adianta eu querer fazer coisa muito grande, não, muito alarmante, não. É evidente, como o Carlos falou e o Mário, temos objetivos a atingir, né? Doutor Bezerra, Emmanuel, Chico, a irmã Rosária, né, da mensagem, mas eu sei da minha realidade. Então, se eu posso fazer pouco, eu não devo desperdiçar a oportunidade de fazer esse pouco, porque pouco com Deus é muito, mas muito sem Deus não é nada. E é melhor a gente fazer pouco por muito tempo do que fazer muito por pouco tempo. É isso? Obrigada, meu querido. Leila? Leila? Eu vou pegar carona aí com o Mário. Nós não podemos ser pessimistas, né? Nós estamos engatinhando. Eu estou engatinhando. De vez em quando eu dou um salto assim, aí cai, levanto. A gente tem que tentar fazer o bem da melhor maneira que possamos, né? Vai deixar para chegar lá para contar o que fez, o que não fez? Não, é aqui. Tem que fazer os pontos, é aqui mesmo. É isso aí, minha amiga. Super obrigada. Gente, que estudo lindo hoje. Adorei a leitura e os comentários da Olívia, leitura e os comentários do Carlos e todas as participações de vocês. Muito legal. Passo a palavra de volta, então, para a Olívia, para que ela possa fazer a nossa prece final. Olívia. Agradecendo, Senhor, podemos ter essa oportunidade maravilhosa de nos fortalecer, de nos encorajarmos perante nossas provas, perante os desafios, os nossos próprios desafios. Pedimos a vós que essas palavras,
Que a nossa coragem permaneça dentro de nós, nos levando cada vez mais a nos transformar e ser dignos de vós e das nossas consciências. Graças a Deus. Assim seja. E não esqueçamos que hoje o preparo foi com a página de André, o vídeo sobre André, e amanhã o nosso grupo de trabalho é outra página de André Luiz. Tá bom? Tá bom. Obrigada, um beijo no coração, uma boa noite para vocês e até amanhã. Beijo. Adriana, e a música que você colocou, ela passou a ser a cereja do bolo. Atitude porque cristã. ama, trabalha, espera e perdoa, foi o que Abigail falou para Paulo no momento de maior indecisão dele, né? Então, é a receita. Tudo certinho hoje. Que bom. Beijo, Tudo gente. combinadinho. Boa noite para vocês. Boa noite.